Obrigado, senador Jorge Viana, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas senadores, colegas senadoras, os profissionais da imprensa aqui presentes, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu não poderia, senador Jorge Viana, deixar nessa quinta-feira, véspera da proclamação da República, de me referir à sessão histórica de ontem, em que aprovamos a proposta de emenda à Constituição que institui o voto aberto. Quero hoje, de forma serena, fazer uma reflexão sobre o que significa esse tema, confiante de que este final de semana, ou mais uma semana, permitirá que os senadores que ainda têm restrição ao voto aberto em todas as modalidades de votação, possam fazer uma reflexão e possam se encontrar com o desejo da população brasileira de ter aprovado o voto aberto, amplo, geral e restrito. E quero hoje, de forma serena, fazer algumas reflexões sobre alguns argumentos utilizados ontem. Primeiro, para registrar que os sistemas políticos e as democracias evoluem e nós temos que reconhecer que muita coisa avançou no Brasil nos últimos 30 anos. Hoje, nós tivemos aqui, no Distrito Federal, uma homenagem merecida ao ex-presidente João Goulart. E isso nos remete a um período da história do Brasil, que foi um período da ditadura, que pela força se interrompeu uma democracia. E essa democracia, posteriormente, foi conquistada pelo movimento da população brasileira, culminando com a Constituição de 1988, que iniciou o mais longo período democrático da história brasileira. De lá para cá, outros avanços foram conquistados, como a própria estabilidade econômica, como um grande processo de inclusão social, e algumas leis aprovadas pelo Congresso, como a Lei da Transparência, de autoria do senador Capiberibe, que obriga que os governos publicizem seus contratos, seus convênios, seus pagamentos, permitindo um controle social da população. Aprovamos a lei da ficha limpa, que melhora a qualidade da política e melhora a qualidade dos políticos, retirando os políticos ficha limpa, ficha suja da disputa eleitoral. Aprovamos a lei de acesso à informação, dando a oportunidade que qualquer cidadão tenha acesso a informações de interesse público. Instalamos a Comissão da Verdade. Portanto, temos que reconhecer que avançamos. Mas temos que avançar muito mais. E é importante registrar, e muitas vezes nós não nos damos conta disso, que nós já tivemos processos eleitorais, e cumprimento aqui os nossos visitantes que nos honram com suas presenças, e ali vejo a presença de muitas mulheres, mas já teve tempo na história do Brasil que as mulheres não podiam votar. Isso hoje parece inadmissível, as mulheres não poderem votar. Mas já houve tempo que as mulheres não podiam votar. Houve tempo em que os analfabetos não podiam votar. Hoje também isso parece uma coisa impensável, absurda. Mas houve tempo em que os analfabetos não votavam. Eu imagino que haverá um tempo, espero que breve, em que as pessoas vão achar um absurdo que teve tempo que o parlamento brasileiro votasse secretamente. Porque eu tenho convicção que faz parte do avanço da democracia no nosso país a instituição do voto aberto. A instituição da transparência total. E quero aqui contra-argumentar alguns argumentos que eu vi ontem de alguns senadores contrários à implementação do voto aberto total, senador Paulo Paim. Como um, por exemplo, que comparou o voto secreto, o voto de um senador, o voto do júri popular. E eu tive a oportunidade de dizer ontem, de forma enfática, hoje mais tranquilo, mais sereno, o júri popular vota secreto. Primeiro, ele é convocado a ser um jurado, e ele vota secreto porque ele tem que se proteger do bandido que ele está julgando. O mandato é absolutamente diferente. Nós somos eleitos por vontade própria, ninguém nos obriga a nos apresentarmos como candidatos, para representar a população.
ou para representar uma unidade da federação, que é o nosso caso como senadores. E, portanto, o representado tem todo o direito de saber como vota o seu representante, se ele está efetivamente lhe representando adequadamente no Senado Federal. Nós temos que nos comparar a uma situação similar à do juiz do Supremo Tribunal Federal, que vota e que julga publicamente. Julga publicamente. Outros argumentos de que o voto secreto para apreciação de veto protegeria da pressão do governo. E o senador Paulo Paim, de forma brilhante, eu já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes, num debate já anterior, ele levantou esse tema com muita propriedade, para mostrar, senador Jorge Viana, que em todo esse período, apenas um veto pelo voto secreto foi derrubado, e assim mesmo um veto solicitado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, como ele lembrou, além da questão dos royalties, que era uma questão muito regional e que as pessoas votaram abertamente. Portanto, esse argumento não procede. E o senador, presidente, fez um discurso fazendo todo um histórico da democracia, brilhante como sempre, embora eu discorde do conteúdo, dizendo o que será com as câmaras de vereadores, com a pressão que os prefeitos poderiam exercer sobre as câmaras de vereadores, sobre os vereadores. E eu digo, qual será a pressão mais legítima, senador Cristóvão? A do prefeito ou da população? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as tecnologias de comunicação e informação permitem um acompanhamento em tempo real, e as manifestações de junho demonstraram isso, que a população está atenta. Ela sabe o que está acontecendo aqui. E ela sabe os interesses que estão sendo jogados aqui. Então é muito mais legítimo nós estarmos submetidos à pressão da população, da opinião pública, pelo voto aberto, do que a pressão de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República. Portanto, esse argumento não procede. Então, eu não tenho dúvida que ontem nós conseguimos nos articular de forma adequada, utilizando o regimento a nosso favor, o que nos permitiu termos uma vitória bastante significativa ao aprovar o voto aberto em todas as modalidades de votação. Não vamos nos iludir. Essa vitória não está ganha. A guerra não está ganha. Nós precisaremos nos mobilizar. É muito importante que a população brasileira esteja atenta, que ao longo dos próximos dias, desse final de semana, procure os seus senadores, os seus representantes de cada estado, e façam ver a sua vontade. Qual é a vontade da população brasileira? O senador Suplicy foi muito feliz ontem ao convidar os senadores para irem nas universidades, para irem nas escolas, para irem a debates com a população e perguntar qual é a opinião da população sobre o voto aberto. Eu entendo, senador Jorge Viana, que nós temos que caminhar para frente. Nós temos que mirar o futuro. E nós temos que compreender que a democracia evolui. E eu não tenho a menor dúvida. Isso vai criar constrangimentos? Vai. Nós vamos ter que nos adaptar a novos mecanismos. Hoje, o parlamento está acostumado a votar uma coisa aqui e depois um voto secreto modifica o voto. Nós vamos estar submetidos a pressões de todo tipo. Pressões de todo tipo, pressões do governo, pressões da população, pressões de corporações. Mas isso, inclusive, senador Cristóvão, vai nos obrigar a sermos muito mais criteriosos no primeiro voto. No primeiro voto. Na hora que der o primeiro voto, porque sabemos que muito breve poderemos estar submetidos ao crivo de um veto e teremos que nos posicionar novamente. Vossa Excelência permitiu a parte, senador Rodrigo Rollenberg. Com muito prazer, senador Suplicy. Ouço Vossa Excelência e em seguida o senador Cristóvão. Primeiro quero cumprimentá-lo pela maneira com que Vossa Excelência ontem procedeu e foi um dos principais campeões aqui da vitória, pelo menos no primeiro tempo, que conseguimos obter em favor do voto aberto.
E acho que Vossa Excelência está argumentando muito bem, por exemplo, ao comparar que não é adequado que venhamos a defender o voto secreto, tal como acontece no júri, diante daquela pessoa que é um réu, muitas vezes um criminoso, e que a pessoa, então, tem que dizer sim ou não, se é culpado ou não, diante daquele criminoso. Então, Vossa Excelência pondera muito bem que a natureza do nosso voto é inteiramente diversa. E eu quero e permita que eu aqui renove um testemunho. Desde 1991 até hoje, de 91 até 2002, fui um senador não da base de apoio, mas da oposição aos governos que então existiam. De 2003 para cá, da base de apoio do governo. E nunca me senti, seja na oposição ou na situação, constrangido, pressionado de maneira indevida por quaisquer autoridades no executivo, quando na oposição ou agora na base de apoio, com respeito aos meus votos. Sempre fiz ver, e todas as pessoas sempre perceberam em mim que eu estava votando de acordo com a minha consciência, com aquilo que eu poderia avaliar, seja com respeito a vetos, a autoridades ou a qualquer projeto. Também nunca alguma autoridade disse a mim, vote nesta ou naquela pessoa, sim ou não, em função de qualquer barganha que pudesse ter ou o Poder Executivo exercer sobre a minha pessoa como senador. E de maneira que eu acho que, inclusive, quando eu transmiti ao senador Aloysio Nunes Ferreira que, quem sabe, possamos até ir às faculdades, aos centros acadêmicos, às reuniões plenárias de trabalhadores de quaisquer categorias e vamos dialogar com eles. O que vocês acham? A minha convicção é de que, por extraordinária maioria, todos vão nos dizer votem sempre de maneira aberta para que nós que os elegemos venhamos a conhecer o seu ponto de vista, por mais difícil que seja o voto para qualquer tema ou votação de autoridade. Meus cumprimentos, senador Rodrigo Hollenberg. Avalio que é muito importante a recomendação de Vossa Excelência. Digamos a todos os eleitores brasileiros, dialoguem sim nestes próximos dias com os seus senadores e transmitam a eles qual a sua opinião, se acharem que devemos sempre votar abertamente, sem voto secreto, que digam isso aos seus senadores com toda amizade e respeito. Muito obrigado, senador Suplicy. Ouço com muita alegria o senador Cristóvão. Em primeiro lugar, eu quero também, como fez o senador Suplicy, cumprimentá-lo. Eu acho que sua voz ontem aqui e sua capacidade de articulação foi fundamental para que tenhamos tido aquele resultado. Parabéns. É bom saber que foi um senador do Distrito Federal que teve esse papel importante na derrubada dessa coisa, esse mofo que pesava sobre a política, esse cobertor que escondia certas coisas, chamado voto secreto. Segundo, apenas para reafirmar na sua linha e tentar consertar o que alguns falaram ontem. Tentaram dizer que éramos contra o voto secreto do eleitor. Não, nunca, ao contrário. O eleitor tem direito ao seu voto secreto e sagrado. Agora, nós não temos o direito, os eleitos, de votarmos escondidos dos eleitores. Foi dito de que nós não somos prisioneiros do eleitor na hora de votar. Isso eu estou de acordo. Porque, inclusive, não existe o eleitor. São centenas de milhares de eleitores, são milhões de eleitores, dependendo do seu estado, e eles não pensam igualmente. Você vota de acordo com o que você propôs na campanha, mesmo que incomode a um ou outro eleitor, até mesmo que incomode a todos, porque o eleitor muda
Basta ter um grande crime e o eleitor começa a defender pena de morte. Se você na campanha diz que era contra a pena de morte, não tem que mudar só porque o eleitor mudou. Agora, o eleitor tem direito de saber que você está com essa posição. Eu voto com minha consciência, mas eu ficarei com a consciência mais limpa se eu souber que o meu eleitor saberá o que é que minha consciência deixa. Eu ficarei mais tranquilo de votar com a minha consciência, sabendo que o eleitor vai saber qual é o meu voto determinado pela minha consciência, mesmo que eu perca os votos, mesmo que eu não me reeleja por causa desses votos. Mas se não fosse isso, seria eleito por esconder um voto. Não é certo, não é correto. Por isso, na terça-feira, eu espero que rapidamente nós reafirmemos o que fizemos nesse primeiro turno e acabemos de uma vez com o voto secreto nos parlamentos brasileiros. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência, do senador Suplicy, e ouço com muita alegria o senador Paulo Paim, que é autor de uma das propostas de emenda à Constituição, a mais antiga, que torna o voto aberto, amplo, geral e restrito. Hollenberg, eu não vou alongar, porque eu sei que os senadores querem viajar, mas vou repetir a frase que eu disse logo que eu estava na tribuna e Vossa Excelência chegou. Vossa Excelência nos liderou ontem. E eu fiquei muito feliz com o resultado e o seu poder de intervir em relação ao regimento. Todos nós fizemos a nossa defesa. A Vossa Excelência, com certeza, teve um destaque especial no dia de ontem. Eu quero só me socorrer, porque esse termo eu nunca usei, mas no argumento seu hoje também, que eu gostei muito de ouvir, eu quero só reafirmar. Gostei de ouvir a questão do júri. É como alguém disse na tribuna ontem, que no júri é secreto. E Vossa Excelência respondeu hoje aqui, sim, mas é secreto porque tem que me proteger do bandido. Então, nesse argumento, se nós mantivéssemos o voto secreto, é como se nós achássemos que o povo é bandido. E nós temos que proteger do povo. Veja a que ponto chegamos. O povo, na sua sabedoria, sabe muito bem o que quer. O povo quer o voto transparente, tranquilo e acompanhar a caminhada do seu parlamentar. E termino com uma frase que eu nunca esqueço dos grandes líderes, independente de discordância desse ou daquele. Eu sei que o Mandela está muito mal, né? Motivo de doença. Sei que o Fidel está muito mal, mas perguntaram um dia para o Fidel, qual é que é a tua segurança, Fidel? Porque muita gente gostaria, ou já tentou te matar. O Fidel diz, a minha segurança é o povo. Eu respondo isso na linha do seu pronunciamento, que pelo contrário, os parlamentares têm que entender que a segurança nossa aqui dentro e da democracia é o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Outro argumento que eu utilizei e tenho utilizado para defender o voto aberto era dizendo que o voto secreto só se justificaria nos regimes autoritários, porque efetivamente o parlamentar poderia ser perseguido pela autoridade. Mas nós estamos numa democracia. E aí tentaram me contestar, dizendo que foram exatamente os regimes autoritários que implementaram o voto aberto, como, por exemplo, na Constituição Polaca. Mas é exatamente, o argumento ganha força com isso. Por quê? Porque naquele momento, nos regimes autoritários, eles precisavam saber como votavam os parlamentares, porque em função de serem regimes autoritários, poderiam persegui-los em função disso. Mas agora não. Nós estamos sob a égide da democracia. A democracia é patrimônio da população brasileira conquistada com a Constituição de 1988 e vivemos o maior período de democracia da nossa história, que está para sempre, daqui para mais, jamais retroceder. Então, neste ambiente, presidente Jorge Vianney, estou concluindo, peço a Vossa Excelência só mais 2 minutinhos para concluir. Neste ambiente, não se justifica de forma alguma nos escondermos atrás do voto secreto. Porque não haverá, através do voto aberto, pressão da população, da presidenta da República ou de governador de Estado, até porque se houver, a população também saberá. A população também saberá. E nós temos que ser coerentes. Se o Senado Federal, através de propostas votadas aqui, garantimos a ampliação da transparência para o Poder Executivo, com a lei da transparência, com a lei de acesso à informação, com os portais
transparência que hoje temos no Brasil. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam de forma aberta, transmitida ao vivo, se o relator da indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal dá o seu relatório publicamente, abertamente, e se o argumento vale para um senador, o senador não pode mostrar o seu voto quando vota no ministro do Supremo Tribunal Federal, porque se ele votar contra e ele for aprovado, ele amanhã poderá ser retaliado pelo ministro do Supremo. Quer dizer, então, que o relator da matéria, ele é designado sempre para dar o voto favorável? Porque ele dá o voto público também, aberto. Então, senador Paulo Paim, quanto mais eu reflito sobre as questões colocadas, sobre os argumentos colocados pelos que defendem o voto aberto parcial, apenas para cassação de parlamentares, mais eu me convenço que nós estamos no caminho certo. Nós temos que aprovar o voto aberto em todas as votações. E temos, sim, que fazer o movimento legítimo. Os movimentos regimentais, como fizemos ontem aqui, de articular aqueles que querem aprovar o voto aberto geral e articular os que estão de fora, os que estão nos assistindo, os que estão acompanhando os trabalhos do Congresso Nacional e que são os grandes interessados nesse tema. Os grandes interessados. É a população brasileira, é a grande interessada neste tema, porque ela quer saber, ela precisa saber, ela tem o direito de saber como votam os seus representantes no Congresso Nacional. E quero dizer, se o Senado Federal tiver sensibilidade de compreender isso, nós estaremos dando um grande passo na redução da distância enorme hoje que existe entre os representantes e os representados. Eu quero desejar que o Senado Federal esteja à altura desse momento histórico brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.